Reunião urgente. BAP deu a ordem sobre demissão de Felipe Luiz. Martelo batido e Flamengo agiu rápido. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje o Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu e dá início à preparação para a partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca contra o Madureira, que acontece na próxima segunda-feira no Maracanã. Após a derrota para o Lanús, o título que ficou para trás da Recopa, o Flamengo não treinou ontem. O time recebeu folga e hoje inicia a preparação para a decisão do estadual. O Flamengo que venceu a primeira partida por 3-0, então já está com a situação bastante encaminhada para uma classificação à final da competição, e o técnico Felipe Luiz deve colocar então uma equipe alternativa, um time bastante mesclado neste jogo da próxima segunda-feira. A maioria dos jogadores que começaram jogando contra o Lanús certamente não vão começar a partida e vai ser uma equipe modificada para este duelo contra o Madureira, pensando na continuação da temporada, pensando nas competições seguintes, pensando no Campeonato Brasileiro, pensando também num possível Fla-Flu na final ou um Flamengo e Vasco na final do Carioca, com o resultado já bastante encaminhado, depois de uma boa vitória no jogo de ida. A tendência é que mantenha a estratégia de ter uma equipe modificada nos jogos do Campeonato Estadual. Pelo outro lado da chave, como a gente sabe, né, ainda está tudo em aberto. O Fluminense venceu o primeiro jogo contra o Vasco por 1-0, mas a decisão ainda está em aberto. O jogo acontece neste domingo para saber se Fluminense ou Vasco vai à final, e o Flamengo, garantindo a classificação, que já está muito bem encaminhada, enfrenta uma dessas equipes. Vai ter um clássico na decisão do estadual. Além do início da preparação, no Ninho do Urubu também vai ter uma reunião hoje, uma reunião urgente com o Everton Cebolinha, por conta das declarações que ele deu após a partida contra o Lanús. Na zona mista, depois do jogo, ele foi perguntado sobre uma possível renovação, se o Flamengo tinha procurado o jogador para renovar o contrato dele que acaba no final do ano, ou seja, a partir do meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça no final da temporada. E questionado sobre isso, o Cebolinha enfatizou que não foi procurado por ninguém, não teve reunião nenhuma, o Flamengo não procurou, a diretoria não procurou, e ainda disse que ele acredita que esta é a última temporada dele com a camisa do Flamengo. Ele falou certamente que ele não vai continuar no Flamengo na próxima temporada, é o último ano dele defendendo o Mengão. E por conta dessa declaração, uma reunião, o departamento de futebol vai procurar o jogador hoje no CT, na reapresentação, para conversar. Até entende a insatisfação do Cebolinha por ter menos minutos do que desejava, por ter perdido o jogo, então já está com a cabeça quente, perdeu um título e não começou jogando como titular. Ele já desde o ano passado fala que quer ter mais minutos, que pretende ir para uma equipe que ele possa jogar mais. Então ele já vem falando isso, né? Uma insatisfação por não jogar tanto, por não ser tão utilizado, e o departamento de futebol entende isso. As pessoas do futebol do Flamengo entendem essa insatisfação, entendem que o jogador quer jogar mais, entende que o Cebolinha estava insatisfeito por conta da derrota também, por isso deu essa declaração. Então não é um problema em cima disso, mas vai ter uma reunião. A informação é do canal Paparazzo Rubro Negro, é que na reapresentação ele será chamado para uma conversa com o departamento de futebol. O clube entende a insatisfação do atleta após a derrota contra o Lanús. Isso é visto como algo natural no calor do momento, porém o departamento não admite que declarações públicas, principalmente em zona mista, possam gerar ruído interno ou prejudicar a imagem da instituição. A conversa será alinhamento interno, nada além disso. A ideia é ajustar a comunicação e reforçar que qualquer situação contratual ou insatisfação deve ser tratada primeiro internamente. Essa foi a informação do canal Paparazzo, então deixando claro que não tem um grande problema em torno disso, mas é uma reunião que vai ser feita no Ninho do Urubu. Ele vai ser chamado para conversar, porque esse tipo de declaração não caiu bem.
A declaração do Cebolinha não caiu bem, o departamento de futebol não ficou satisfeito com o que ele falou após a partida contra o Lanús. Ainda sobre este assunto, né, sobre uma possível saída do Everton Cebolinha, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo deve conversar com o jogador e também iniciar uma conversa para renovação, ou o Flamengo tem que conversar e de fato não seguir e não tentar uma renovação com o Cebolinha, já que ele já disse que não pretende continuar defendendo a camisa do Flamengo? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha? Se você fosse a diretoria do Flamengo, se você tivesse o poder de renovar o contrato com o Cebolinha, tentaria a renovação ou deixaria o jogador sair de graça no final do ano, como ele já declarou que deve acontecer? Quero saber a sua opinião, lembrando que a sua opinião ela é muito importante para todos nós. Antes de eu seguir com as informações, ainda tenho muita coisa para falar, tenho que falar sobre o futuro do Filipe Luís, a ordem que foi dada pelo BAP, mas antes eu quero falar com você que gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar mais uma vez. Tá vendo aqui essa aba escrito produtos? Aqui você encontra qualquer produto oficial, licenciado do Flamengo. Tem o Manto 1 de 2026, uniforme de treino, uniforme de aquecimento, uniforme de viagem. Tem também as camisas licenciadas de todos os tipos e de todos os preços que cabem no seu bolso. É manto original com preço acessível. Você também encontra mochila oficial, caneca, copo, garrafa, qualquer produto oficial do Mengão você encontra clicando aqui. Então não perde tempo não, faz a boa. Lembrando que quando você compra um produto oficial do clube, você ajuda o Flamengo, e quando você compra clicando aqui, você dá uma moral e tanto para o nosso trabalho, uma moral e tanto para o BTB Esportes. Seguindo com as informações, o martelo foi batido em relação a Lucas Paquetá e Alexandro. O técnico da seleção brasileira, o Ancelotti, já está praticamente confirmado que vai convocar os dois jogadores do Flamengo para a Copa do Mundo. De acordo com a ESPN, o Ancelotti indicou que Alexandro e Lucas Paquetá estão praticamente garantidos na Copa do Mundo, além de outros 16 jogadores, como Vinícius Júnior, Rafinha e Casimiro, que também vão integrar a lista final, que contará com 26 atletas. Lembrando que agora, em março, tem uma data FIFA, a última data FIFA antes da Copa, e esses jogadores do Flamengo devem ser convocados, tanto o Alexandro como o Lucas Paquetá, e já estão nessa pré-lista praticamente garantidos na Copa, a menos que aconteça algo muito específico, tire esses dois jogadores da lista. Mas se tudo seguir como está, os dois jogadores serão convocados para a Copa. O Ancelotti, que gosta de outros atletas que estão no Flamengo, deve fazer nesta última convocação alguns últimos testes antes da convocação final, que é a convocação da Copa. Então, nessa última data FIFA de março, talvez ele vá atrás de outros jogadores que estão no Flamengo, ele convoque outros jogadores que estão no Flamengo, mas esses dois já estão com o martelo batido e praticamente garantidos na Copa do Mundo. Mudando de assunto, vou falar agora sobre o futuro do técnico Filipe Luís. O que vai acontecer com o treinador? Qual foi a ordem do BAP em relação ao futuro do Filipe Luís? O BAP deixou claro que ele está respaldado pela diretoria. Mesmo com a derrota para o Lanús por 3-2, mesmo com mais um título perdido, o técnico tem o respaldo da diretoria. A diretoria está insatisfeita, o BAP está insatisfeito com os resultados mostrados até aqui nessa temporada, mas demissão não é o que passa pela mente e pela mesa do BAP neste momento. O BAP pretende continuar com o técnico, segue confiante no trabalho do Filipe Luís, então a tendência é que ele fique no Flamengo, mesmo com essa derrota, mesmo com essa situação, mesmo com a pressão da torcida, mesmo com uma pressão externa e interna, porque está acontecendo uma pressão interna. Teve uma reunião na semana passada com o Filipe Luís, a sua comissão, os jogadores, a diretoria fez essa reunião com a presença do BAP, fazendo cobranças por uma mudança na temporada, por uma mudança de postura, mudanças de resultados. Com isso, venceu o Madureira, mas na sequência acabou perdendo o título da Recopa. Então, ainda há uma insatisfação quanto a tudo isso, há uma insatisfação em relação ao que o Flamengo vem entregando na temporada. As convicções do Filipe Luís nessa temporada não tá dando certo, o time não conseguiu engatar e tem uma pressão interna
e também externa, né? A torcida está completamente insatisfeita, o torcedor pede a demissão, muitos torcedores, né, nas redes sociais pedem a demissão do Filipe Luiz, não querem a permanência do treinador, mas internamente, mesmo com essa pressão, ele segue respaldado pela diretoria e a diretoria, o BAP, mantém a confiança no trabalho do treinador. A avaliação é que uma troca no comando não é a solução para este momento. Mesmo ruim, mesmo não dando certo, mesmo ainda não estando dando certo em 2026, a diretoria, o BAP, né, na pessoa do BAP, entende que mudar de técnico não resolve os problemas. Eu sou adepta a um trabalho longevo. Eu sou contra essa cultura que existe no futebol brasileiro de que toda crise demite o técnico e como se isso fosse resolver todos os problemas. Então na minha opinião, isso também não é a solução, não é o que tem que ser feito a qualquer custo, uma demissão de técnico por conta de resultados ruins. Mas, de fato, o Filipe Luiz está pressionado porque os resultados não estão acontecendo, os resultados não estão vindo e ainda assim, mesmo com isso tudo, com a pressão da torcida, o BAP segue mantendo a confiança no trabalho do treinador e agora a depender do que vai acontecer no Campeonato Carioca para ver se vai se manter dessa maneira. Por quê? Se ele conquista o título do Carioca, eu acredito que as coisas elas amenizam, a pressão ameniza e segue a temporada com a oportunidade de ter um trabalho mais tranquilo se vencer o estadual. Já está praticamente garantido na final. Muito difícil o Flamengo perder por 3 ou mais gols de diferença para a equipe do Madureira. Então, praticamente garantido na final. E eu acredito que se tiver um título do Carioca, a situação, a pressão, ela vai amenizar. Agora, no cenário, no pior dos cenários, que o Flamengo perde o estadual, vai ter uma outra avaliação para ver se ele segue respaldado ou não pela diretoria. Mas neste momento, mesmo já tendo perdido a Supercopa, a Recopa, mesmo com a sequência ruim, mesmo com o início ruim da temporada, ele segue respaldado e o BAP entende que mudar de técnico não é a solução neste momento. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço para você curtir, mandar para os seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!